Graça e paz. Sou o reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Estamos iniciando mais um chimarrão, Bíblia e oração. Hoje, domingo da Paixão, estamos iniciando a Semana Santa, um tempo muito especial de reflexão, de nós vivenciarmos os últimos passos, os últimos momentos do Senhor Jesus na sua humanidade. Cada momento que ele enfrentou, cada momento que ele viveu nessa semana. Hoje de manhã nós iniciávamos essa caminhada, assim vai ser até domingo. Todos os dias, 8 horas da manhã, nós teremos uma live um pouquinho mais breve, mas para a gente relembrar o que aconteceu em cada dia desta semana, para nós nos refugiarmos no Senhor, sob o seu cuidado, e permitirmos que o Senhor nos motive, nos alimente espiritualmente, para que seja uma semana santa especial, de crescimento espiritual. Então, já temos encontro marcado todos os dias, 8 horas da manhã, uma live breve de partilha da palavra e oração, certo? E no domingo um pouquinho mais cedo, né? Domingo da Páscoa é ao nascer do sol. Então a gente vai estar confirmando aí o horário para vocês durante a semana. Vamos fazer uma live especial domingo, bem cedinho, ao nascer do sol, para nós refletirmos sobre a ressurreição do Senhor, a Páscoa. Se Ele vive, eu, você que cremos nele, podemos crer no amanhã. Aleluias! Queridos, agora há pouco nós tivemos nosso drive-thru pastoral. Lembrando, todo domingo tem drive-thru pastoral. Até essa situação se estabilizar, né? E a gente poder celebrar presencialmente. Então, todos os domingos, das 15 horas até as 17 horas, tem drive-thru pastoral na Santa Semente. Você nem precisa de carro, eu vou até vocês, oro com vocês. Vocês têm a possibilidade de receber a ceia do Senhor. A gente bate um papo, partilha da palavra, enfim, momento de nos alimentarmos espiritualmente, uma nova forma de nos motivarmos espiritualmente num contexto diferente, num novo normal, certo? Então, todos os domingos, das 15 horas até as 17 horas, drive-thru pastoral na Santa Semente, certo? Todos são convidados a estarem conosco, né? Louvamos a Deus por mais esse drive-thru pastoral que tivemos agora há pouco. Boa noite, dona Vânia, seu Írio, Ítalo, bênção de Jesus sobre o vosso lar. Maria Freitas, boa noite. Oração dos meus pais, José e Marlene. Sim, anotado aqui. Boa noite, dona Ione, seu Mário, Aline, Willer. Bênção de Jesus sobre o lar de vocês. Como fez Maria, vocês podem também compartilhar colocar aí nos comentários seus pedidos de oração, para que no momento da oração, depois da partilha da palavra, a gente esteja orando por esses motivos ou por estas pessoas. Então, coloque aí nos comentários seu motivo de oração, para ser nosso motivo de oração comunitário, para clamarmos ao Senhor por bênçãos na vida dos seus queridos, como pede Maria, na vida, ou enfim, por aquela circunstância que você deseja orar especialmente. Boa noite, seu Ernesto, Celina, Luiz Felipe, bênção de Jesus sobre o vosso lar, pessoal de Erechim. Deixa eu colher vocês uma palavra do Senhor. Quem nos acompanhou na live da manhã, nós partilhamos o texto todo de Mateus capítulo 21, dos versículos 1 a 11. Agora eu só quero ler o versículo 9. E as multidões, tanto as que precediam como as que seguiam, clamavam: Hosana ao Filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Esta é a saudação desse domingo da Paixão.
Domingo que marca a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O povo acolheu Jesus como rei. Eles iam estendendo suas vestes, ramos verdes, para Jesus passar por sobre esses ramos, essas vestes, como faziam ao acolher reis, autoridades naquele contexto. Eles o reconhecem como o rei, como aquele que haveria de vir em nome do Senhor, o Messias, o Cristo, aquele que viria trazer a boa nova, a salvação. Como você acolhe a Jesus em sua vida? Essa é a pergunta central desse dia. O povo aqui, no relato, o povo de Jerusalém acolheu Jesus com uma grande festa, como se acolhe grandes autoridades. O rei, reconhecendo-o como rei. O detalhe é que muitos destes, poucos dias depois, gritaram: crucifica-o, motivados por pessoas mal intencionadas, enfim, pela circunstância daquele contexto. Você já aceitou Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, como Rei da sua vida? Tem algo impedindo a você fazer isso? Faça-o. Acolha Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, porque Ele venceu a morte. O que mais pode nos assustar? A morte era o último inimigo do ser humano. E ela foi derrotada. Derrotada na cruz por Jesus. Se Ele venceu, Ele nos concede também essa vitória. Renda-se ao amor de Cristo. Renda-se à sua graça. Descanse sob o seu cuidado. Na palavra desse domingo, nós vamos estar falando sobre rendição. Descanse nas palavras de rendição. Fique conectado conosco. Vamos orar? Querido Jesus, nós te louvamos, te damos graças por mais este domingo, por mais essa oportunidade de nos encontrarmos, nos conectarmos uns aos outros, nessa roda de chimarrão, nessa corrente de oração, cada um na sua casa, na segurança da sua casa, mas na tua presença, Senhor. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos e clamamos, seja este o momento de nos alimentarmos espiritualmente. Seja este o momento de teus filhos, tuas filhas descansarem na tua presença. Colocarem suas preces diante de ti e serem abençoados por ti. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, porque nós reconhecemos, nós somos pecadores. Se dependesse de nós, nós não poderíamos nos achegar a ti, não poderíamos ousar chegar diante da tua presença, que é santa. Mas nós nos achegamos unicamente confiantes na tua misericórdia. Confiantes no teu grande amor que perdoa a todo aquele que se arrepende. E humildemente nós confessamos, Senhor, que temos sim cometido pecados contra ti, contra nosso próximo, contra nós mesmos. Em pensamentos, palavras, obras e omissões. Tenha misericórdia de nós, perdoe nosso pecado. Perdoa-nos, ó Pai. Toca-nos com teu poder, com teu Santo Espírito. Nos assistindo em nossas fraquezas, para que daqui por diante sejamos pessoas mais próximas daquilo que tu esperas de cada um de nós. Mais santas, como o convite que tu nos fazes, para sermos santos, como tu és santo. Ó Deus, acolha-nos na tua presença e sobre nós derrame das tuas bênçãos. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Boa noite, Maria Luísa, Zeca, Samuel, família. Jesus abençoe. Como foi a pescaria? Zeca, uma pescaria. Penso. Pena que a gente não pôde acompanhar. Vai ter outras oportunidades. Marinês, seu Leão. Boa noite. Bênçãos de Jesus sobre o vosso lar. Karen.
o Chico, o pequeno Francisco. Jesus abençoe o vosso lar. Dona Diva, oramos ao Senhor pela saúde. Amém. Davi Vinhas encontra-se hospitalizado. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Então, incluindo aqui Davi nas orações. Mais alguém tem motivos de oração, pedido? Coloquem nos comentários. Logo depois da ministração da palavra, nós estaremos orando por esses motivos, por essas pessoas. Queridos, vão relembrando, reforçando o convite, aliás, todos os dias, durante essa semana, 8 horas da manhã. Aliás, até sábado. Então, todos os dias, 8 horas da manhã, a gente tem um encontro para a gente partilhar o que aconteceu naquele dia, durante essa caminhada de Jesus, antes da cruz, antes da ressurreição. Então, o que aconteceu em cada dia desta Semana Santa? E no domingo, um horário diferente. É algo como 6h40, um pouquinho mais cedo. Ao nascer do sol, uma palavra especial sobre a ressurreição. Então, uma semana especial para nos alimentarmos espiritualmente e buscarmos no Senhor cuidado, bênçãos. Isso, Karen pede oração por Jairo. Isso, Jairo Oliveira. Compartilhe seu pedido de oração, para daqui a pouco a gente esteja elevando essas orações ao Senhor Jesus. Então, você é convidado a estar conosco, conectado através desse mesmo espaço. São lives ao vivo, através dessa página, facebook.com/Anglicana Santa Semente. Depois elas são, a gravação é compartilhada no canal do YouTube, Igreja Santa Semente. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva lá. E também no meu perfil pessoal do Instagram, Reverendo Riscac, como está aí na descrição do vídeo. Certo, queridos? Vamos para a partilha da palavra? 7 palavras da cruz. Nós já falamos sobre a palavra de perdão. Lucas 23:34. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Palavras de perdão. Palavra de esperança. Segunda palavra. Eu lhe garanto, hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, versículo 43. Terceira, palavra de cuidado. Aí está teu filho, seu filho. Aí está sua mãe. João 19, versículos 26 e 27. Quarta palavra, a palavra de adoção. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Mateus 27, versículo 46. No passado, durante a semana, a gente refletiu, então, semana passada, espere pelas palavras de providência. Tenho sede. Jesus clamou, conforme registrou João 19, versículo 28. E hoje, avançando, descanse nas palavras de rendição. João, capítulo 19, versículo 30. Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Está consumado. Essa afirmação, no original grego, é a mesma expressão usada nos recibos de impostos daquela época. No grego, é a única palavra que significa pago em sua totalidade. Todo aquele que crê no Senhor Jesus e o aceitou como seu Senhor, está livre dos seus pecados.
A dívida de pecado foi paga em sua totalidade. Não somos mais escravos do pecado, somos livres, porque Cristo nos libertou. Está consumado, pago em sua totalidade. Eu, você. Aquele que crê no Senhor Jesus e o aceitou como seu Senhor e Salvador, está livre da escravidão do pecado. Nós somos chamados a sermos pessoas livres, vivermos sob essa graça, vivermos nesse novo tempo, é o tempo da graça. Descanse nas palavras de rendição. Você gravou aí? João, capítulo 19, versículo 30. Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Novamente a referência aqui a esse momento. A gente está partilhando aqui, durante essa quaresma, palavras ditas por Jesus na cruz. Na cruz. Onde ele ficou algo em torno de 6 horas. Ele tinha tudo para estar muito irado, com raiva daqueles que o julgaram injustamente, quer dizer, que o julgaram, que o condenaram injustamente, aqueles que estavam zombando dele. Uma palavra bastava, ou um estalo de dedo, para que eles fossem esmagados, porque ele é o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Mas ele não fez isso. Eu, você, quem sabe faríamos isso. Ele não. Ele orou por aqueles que estavam condenando ele, zombando dele. Ele orou ao Pai para que perdoasse eles. Aquele que estava ali pendurado diante dele e reconhecendo que era pecador, a esse ele deu uma palavra de esperança. A sua mãe, que agora ficaria sem cuidado, porque ele, o filho que seria responsável por ela, estava ali ao final da sua vida terrena. Ele se voltou e disse, olhando para João, discípulo amado, eis aí teu filho, eis aí tua mãe. Deu uma nova família. A esse que ficaria sozinho, sem o seu mestre, e a esta que ficaria sem o seu filho. Cuidado. Palavras de adoção. Meu Deus, por que me abandonaste? E novamente fazendo essa referência. Esse foi o único momento nos evangelhos que Jesus se referiu ao Pai, chamando-o de Deus. Sempre se referia a Deus chamando-o de Pai. Somente aqui. Em Mateus 27, versículo 46, há o registro que Jesus se refere ao Pai chamando-o de Deus. O único momento, como diz pastor Carlito Paes, o único momento que Jesus se sentiu órfão é o momento em que eu e você estávamos sendo adotados como filhos. Porque na cruz, o seu pecado, a dívida do nosso pecado foi paga. Isso nos permite livre acesso ao Pai. O fruto do pecado é a morte. Livres do pecado, a gente tem vida eterna. Deus nos concedeu a graça de sermos seus filhos. Isso é concedido a todo aquele que nele crê. E a quinta palavra, palavra de providência, tenho sede. Aquele que se sentiu sede na angústia da cruz, é o único que pode entender a sua sede, a sua angústia, e pode saciá-la. Refugie-se no Senhor. Ele tinha tudo para estar com raiva,
naquele momento extremo, de muita angústia, ele profere palavras de bênção sobre, inclusive, os seus inimigos. Aprendamos com o Senhor. Mesmo em momentos extremos, de dor, de sofrimento, de aflição, não esqueçamos quem nós somos. Filhos, filhas de Deus, criados à sua imagem e semelhança, chamados a sermos santos como Ele, o Pai, é santo. Vamos adiante? Rendição. Descanse nas palavras de rendição. Perdão. Rendição aqui não é rendição ao mundo, aos vícios, aquelas coisas que destroem a vida. Não é rendição ao diabo. Jesus se entregou ao Pai. Isso é poder, é vitória. Jesus venceu, ele governa, ele está à destra, ou seja, está à direita do Pai. Ele reina por toda a eternidade. Vitória é a palavra central. Se ele venceu, nós que cremos nele, também somos vencedores. Glórias, glórias ao Senhor Jesus. Aos olhos do mundo, Jesus foi derrotado. Como o texto que a gente leu, né? Está consumado, com isso curvou a cabeça e entregou o espírito. O mundo poderia estar fazendo festa, porque o seu inimigo foi derrotado. Daqui a algumas horas ele estaria sendo colocado num túmulo, trancado por uma pedra. Mas isso só até domingo. Aos olhos do mundo, derrotado. Mas isto somente por algumas horas. Assim sendo, o que muitas vezes nos parece derrota, na minha, na sua vida, aos olhos de Deus, pode ser momento de crescimento, momento de maturidade, momento de crescimento. Basta crer. Basta perseverar na fé. Aquilo que a gente falava, mesmo no momento de maior aflição, Jesus não esqueceu de quem ele era, não esqueceu de sua missão. Ao pecador arrependido, ele ofereceu palavras de esperança. Aqueles que estavam condenando injustamente, zombando dele, ofereceu palavras de perdão. Aqueles que estavam sozinhos, sua mãe, seu discípulo amado, a estes ele fez uma família. Não esqueça da sua identidade. Permaneça firme na fé, independente da angústia, do sofrimento, da dor que você possa estar enfrentando. Vivemos tempos difíceis, mas o Senhor reina, o Senhor é conosco e sobreviveremos. Assim como a humanidade sobreviveu a outras pandemias, a outros momentos difíceis que enfrentou no passado. É só recorrermos à história que veremos isso. Olhe para você, para a sua vida. Qual é a área da sua vida que, aos seus olhos, você é um derrotado? Você se sente incapaz ou se sente fraco? É uma questão pessoal para cada um de nós. Qual é a área da minha vida em que eu me sinto incapaz, derrotado ou fraco? Pensou um pouco a respeito? Agora, o meu convite é para que a gente trilhe o caminho da vitória. Amém? Para trilhar o caminho da vitória, em primeiro lugar, você precisa crer no poder da ressurreição. Não duvide, creia. Nós temos algumas cenas nos evangelhos que mostram algumas pessoas que duvidaram da ressurreição de Jesus. E quem sabe você até conheceu, eu conheci pessoas que não acreditavam na ressurreição de Jesus. Lamentavelmente.
Não há dúvida que Cristo ressuscitou. Lucas capítulo 24, versículo 25. É aquela cena dos discípulos de Emaús, que caminhavam de volta para sua casa, para sua terra, achando que foi tudo perdido. Eles se convenceram na sua mente que estavam derrotados. Quem sabe você se convenceu por uma circunstância, por algum acontecimento, que você foi derrotado, que você perdeu, que você é incapaz? Lucas capítulo 24, versículo 25. Então Jesus lhes disse: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Honestos e tardos para crer no que a palavra de Deus nos revela, nos ensina. Pode ser a palavra de Deus para mim e para ti nesta noite. Por que duvidar? Por que não crer? Não duvide. Creia. Um pouco de conversa, alguns gestos. Jesus se assenta junto com aqueles discípulos e, ao partir do pão, seus olhos se abrem. Um ao outro falou: porventura, não ardia o nosso coração quando ele pelo caminho nos falava, quando expunha as Escrituras? Creia, não duvide. Se eles tivessem o reconhecido, que festa que seria, que momento glorioso seria. Eles não o reconheceram. Ele teve que falar tudo o que as Escrituras falavam a seu respeito. E somente no partir do pão, os olhos deles se abriram. Não duvide, creia. Agora abra sua Bíblia em João, capítulo 20. Uma outra cena de um outro rapaz. Que esse exigiu uma prova, exigiu uma demonstração. Evangelho de João, capítulo 20, 27, 20. Um rapaz chamado Tomé, 24 é o texto. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus apareceu ressurreto. Então ele disse, eles testemunharam, né? Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Ele duvidou. Ele duvidou. Jesus, depois quando se chega ali, ele diz, no versículo 27, Tomé estava junto dos demais discípulos. Ele se dirige a Tomé e diz: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Então, para você, querido, trilhar o caminho da vitória sobre a angústia, sobre o desafio ou sobre essa situação sobre a qual você se sente incapaz ou derrotado, você precisa crer no poder da ressurreição. Não duvide. Creia. Para seguir para a vitória, ser um vitorioso, em segundo lugar, você precisa resistir contra o inimigo. Boa noite, Dona Deia, seu Tanus, Ana Clara, Luciano, pequena Mari. Jesus abençoe o vosso lar.
para seguir o caminho da vitória, primeiro você precisa crer no poder da ressurreição. Depois você precisa resistir ao inimigo. Os inimigos de Jesus, o mundo, via ele como um derrotado naquela cruz. No momento que ele disse, está consumado, e entregou o Espírito, eles estavam em festa. Mas não, ele não era derrotado. O Pai estava com ele. Ele estava cumprindo a missão que lhe foi confiada. E ele estava entregando livremente a sua vida para depois tomá-la de volta. Mas tem uma outra cena que nos ajuda a entender como é importante essa questão do resistir contra o inimigo. Mateus capítulo 4, lá no início do ministério de Jesus. Mateus capítulo 4. Abre a sua Bíblia aí. Boa noite, seu Leonei Dutra. Bênção de Jesus sobre o irmão, sua família. Mateus capítulo 4 é a narrativa da tentação de Jesus, onde o inimigo, Satanás, tenta desviar Jesus de sua missão, fazendo propostas tentadoras. Foram 3 propostas. Diante da fome, ele diz para Jesus transformar pedras em pães. Se és filho de Deus, manda a pedra se transformar em pães. Alguém poderia... Que mal tem nisso? Ele estava com muita fome. Cuidado, o inimigo pode atacar na sua maior necessidade daquele momento, daquela circunstância. Resista. Não se desvie da palavra. Porque Jesus fez isso. Ele respondeu firmemente. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aí, o inimigo foi mais astuto ainda. Porque aí ele leva Jesus à cidade santa, colocando-o no pináculo do templo. Se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito. Ele faz a referência à Sagrada Escritura. Cuidado quando por aí citam versículos bíblicos tirados do seu contexto. Muito cuidado com isso. Satanás fez isso aqui com Jesus. Mas Jesus, por ter intimidade com o Pai, fruto da oração, né? A oração gera intimidade com o Pai. Por conhecer a Sagrada Escritura, sabia e reconheceu ali que era uma armadilha. Mesmo tendo ali a citação de um versículo bíblico. E responde firmemente, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E assim, foram várias as tentativas de Satanás derrubar ou afastar Jesus da sua missão. Fazer com que ele rompesse com o Pai. Mas Jesus resistiu firmemente. Aprenda com o Mestre. Siga o exemplo do Mestre. Não se deixe enrolar pelo inimigo. Como isso é possível? Intimidade que nos vem pela oração. A gente vai conhecer bem a Deus, então reconheceremos o inimigo. Quando aquela proposta, aquele caminho surgir diante de nós, não saberemos se aquilo é de Deus ou não. Intimidade gera esse conhecimento. E claro, conhecimento das Sagradas Escrituras. Veja a recomendação que Tiago nos traz. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós.
sujeitados nós temos que estar ao Senhor, porque nele está a vida. Ele quer que nós tenhamos vida e vida em plenitude. Agora, ao diabo nós temos que resistir firmemente e ele fugirá de nós, como aconteceu com Jesus. Ele resistiu. E a única coisa que sobrou para o diabo era se mandar daí, porque ele sabia que com este, ele não podia fazer nada. Para seguir ou alcançar o caminho da vitória, em primeiro lugar, você precisa crer no poder da ressurreição. Segundo, resistir contra o inimigo. E olha que ele vai tentar de tudo, como fez com Jesus. Se ele foi tentado, quem somos nós para não sermos tentados? Terceiro, para seguir o caminho da vitória, caminhe na perspectiva da cruz. Ouça isso. Você aí é um ou uma abençoado. Abençoado. Não será, você é abençoado. Leia comigo Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 3. Veja como o apóstolo Paulo se dirige. Bendito, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Bendito seja Deus que nos tem abençoado. Nós somos abençoados, não seremos, somos. Todos somos pecadores. Você acha que já tem consciência disso. E essa é a acusação mais prática que o inimigo tenta jogar na nossa cara. Fulaninho, o Antônio frequenta a igreja, o Antônio é pastor. Mas olha o que ele fez aqui, olha o que ele fez ali. Nenhum momento. Eu disse em alguma pregação minha que eu sou perfeito ou santo. Em nenhum momento eu estimulo alguém da minha congregação a se autodenominar um santo, um perfeito, porque não somos pecadores. A gente tem consciência disso, por isso que a gente está na igreja, por isso que a gente congrega, por isso que a gente faz parte de uma família em Cristo. Mas em Cristo é que nós temos a vitória sobre o pecado. Porque Ele, a todos aqueles que nele creem, nos deu livramento da escravidão do pecado. Nós fomos redimidos, nós fomos perdoados. Não há acusação contra mim e nem contra ti. Contra os eleitos do Pai, contra aqueles que creem e aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvação e seu Salvador. Não há acusação contra os filhos de Deus. Nós somos salvos por Jesus. Quem é o inimigo para nos dizer que nós somos pecadores? Que nós somos falhos? Deus sabe disso e Deus, na pessoa de Jesus, morreu naquela cruz para nos livrar, para nos limpar desta mancha, dessa sujeira e nos concede vitórias sobre o pecado, vitórias sobre a morte. Portanto, não aceite as acusações do inimigo. Viva na perspectiva da cruz, que faz de mim, faz de ti um vencedor. Se Cristo venceu, eu, você que cremos nele, somos vencedores também. Aleluia! Aleluia! Vivamos na perspectiva da cruz. Você anotou aí? Para trilhar o caminho da vitória, primeiro você precisa crer no poder da ressurreição. Não duvide
creia. Segundo, você precisa resistir contra as investidas do inimigo. Em terceiro, você precisa caminhar na perspectiva da cruz. E aqui a gente poderia, inclusive, fazer uma referência a um momento tão difícil que a gente está vivendo. Hoje eu mencionava para algumas pessoas que estiveram lá no drive-thru pastoral, o olhar não é por que Deus enviou isso, por que Deus está... Hoje eu vi, inclusive, a pergunta numa das redes sociais, se Deus nos ama, por que enviou, por que permitiu isso? Não, não é essa a pergunta a se fazer. A pergunta correta é, o que o Senhor está querendo nos ensinar ao permitir que passássemos por tudo isso? Ele sempre tem algo a nos ensinar. A cruz, segundo a própria Bíblia, a cruz é símbolo da maldição, é para nós símbolo de vitória. Por isso que temos uma cruz aqui, por isso que nossos templos vão ter uma cruz lá, porque ela é sinal, símbolo de vitória. Mas era símbolo de maldição. Deus tem esse poder de transformar coisas ruins, coisas más, em bênção nas nossas vidas. Como o Senhor pode nos abençoar? O que o Senhor está querendo nos ensinar com tudo isso? Veja o que o apóstolo Paulo, ele compreendeu muito bem isso, e veja como ele descreve este momento. Romanos 8, versículo 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Não pelos nossos méritos, ou porque somos isso ou aquilo. Não, por meio daquele que nos amou. Em todas estas coisas. Porém, somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Cristo Jesus. Aqui ele fala das provas. Mas ele fala da certeza, ele testemunha a certeza do amor de Deus por ele. E ele diz que diante de tudo isso, ele é mais que vencedor. E olha que ele descreve aqui, por meio de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. E olha que ele passou por isso, açoites, prisões. Pouco antes ele vai dizer, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Ele passou por muita coisa dessas. Por muitas dessas coisas. Extremas. Mas ele diz, em todas estas coisas nós somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Creia. Não duvide. Viva na perspectiva da cruz. Resista ao inimigo. Creia no poder da ressurreição. Que essa palavra multiplique a 100 por 1 no seu coração. Domingo que vem, um domingo muito, muito especial. Vamos estar falando sobre palavra de reencontro, palavra de redenção. Última pregação da série, palavra de reencontro, palavra de redenção. Esteja conectado conosco. Claro, esteja conectado conosco durante toda a semana. Todos os dias, 8 horas da manhã, a gente tem encontro através dessa página. Ou se você está assistindo pelo Facebook, pelo Instagram ou pelo YouTube, será partilhado lá. Meditando sobre cada momento vivido por Jesus durante ou sobre cada acontecimento dessa Semana Santa. E domingo nós vamos amanhecer bem cedinho, no nascer do sol, para meditarmos sobre a ressurreição. E domingo às 18 horas, é claro, a gente vai estar meditando sobre palavra de reencontro, palavra de
redenção, a última pregação da série. Amém, queridos? Se essa palavra tocou seu coração, compartilhe. Permita que outras pessoas sejam alcançadas através dessa pregação, através dessa palavra aqui anunciada. Amém? Nós reforçamos, né? Todas as atividades presenciais da Santa Semente estão canceladas até o segundo momento, não sabemos até quando. Somente acompanhamento via telefone, WhatsApp, redes sociais, as lives. Todos os domingos, das 15 horas até as 17 horas, temos um drive-thru pastoral para orarmos juntos, para partilharmos a palavra rapidinho, bate-papo rapidinho. Também momento de nos alimentarmos com a ceia do Senhor todos os domingos. Essa é a forma, nesse novo contexto, nesse novo normal, de nos mantermos firmes na fé, nos ajudando, orando uns pelos outros e nos mantendo firmes no servir ao Senhor. Então, espalhe também para os outros do porquê nós temos esse cuidado, né? A vida por cada pessoa que faz parte, de uma ou de outra forma, faz parte da família Santa Semente, é muito importante para nós. Então, como forma de nos cuidarmos dos outros, nós não temos nenhuma atividade presencial até que a gente tenha uma segurança maior. Vamos orar agora? Nós temos alguns pedidos de oração por José, Marlene, Davi Vinhas, também Jairo Oliveira. Eu convido a você que você, com seus pedidos de oração, abra seu coração ao Senhor e ore comigo. Eu vou estar dirigindo a oração aqui, mas você, onde você estiver, você pode fechar seus olhos, conversar com o Pai, abra seu coração ao Senhor, converse com o Pai. Vamos orar? Senhor Jesus, nós nos prostramos na Tua presença. Essa presença que nós já sentimos, nós já percebemos através da Tua palavra, através das Tuas bênçãos, essa presença que nos dá vida, que nos anima, que nos enche de esperança, nos encoraja, nos fortalece. Obrigado, Jesus. Nos prometeste que onde estaríamos reunidos, 2 ou 3, em Teu nome ali Tu estarias, e nós Te louvamos pela Tua presença entre nós, nos nossos lares, ouvindo os nossos clamores, falando aos nossos corações através da Tua palavra. Obrigado, Jesus. Nós Te louvamos pela nossa vida, pela nossa família, este bem tão precioso que nos concedes. Nós Te louvamos, Jesus, pelas provisões, o alimento, a casa que temos para morar. Obrigado, Senhor, porque sabemos que tudo vem de Ti. Graça, bênção sobre nós. Mesmo que nós saibamos que somos pecadores e muitas vezes, aliás, em todos os casos, não merecemos. Teu amor nos constrange. Obrigado, Jesus, por seres este Pai misericordioso, zeloso e cuidadoso. Senhor Jesus, nós estamos no 6º domingo partilhando, meditando sobre as Tuas palavras ditas na cruz. Naquele momento de angústia, Tu proferistes palavras de bênção, de perdão, de esperança, sobre aqueles que estavam ali diante de Ti. Ajuda-nos, Senhor, para que em meio às nossas angústias, nós não nos esqueçamos de que somos Teus filhos, chamados a sermos santos como Tu és santo. Senhor Jesus, nos inspira, nos encoraja a vivermos fiéis à Tua palavra, aquilo que a gente já conhece da Tua palavra. Ó Deus, é na Tua presença que nós queremos lembrar
orar de forma especial pelos queridos nossos que se encontram enfermos, de forma especial, José, Marlene, Davi, Jair. E todos os demais que nós agora não conhecemos os nomes. Senhor Jesus, derrama sobre esses teus filhos a tua bênção, a bênção da saúde. Abençoa também os médicos, aqueles que estão cuidando desses teus filhos, seus familiares que sofrem, que ficam enfermos, junto deles. Que a tua bênção, a tua graça repouse, a tua paz repouse sobre esses teus filhos, Senhor. Cuida deles, motiva os familiares, conforta os que choram, Senhor. Senhor Jesus, nós entregamos também sob o teu cuidado nossas autoridades, todas aquelas pessoas que exercem autoridade. Lembrando de forma especial o presidente da República, governador do nosso estado, prefeito de nossa cidade. Senhor, toca o coração desses e demais autoridades, para que tenham sabedoria e trabalhem em prol do teu povo, para que em unidade, com seriedade, nós vençamos esse tempo difícil que provoca consequências na saúde, trazendo muito sofrimento aos lares, às famílias, também consequências na economia. Senhor Jesus, nos ajuda a sair desse deserto, desse tempo tão difícil. Nós confiamos em Ti. Nós sabemos que nossa vitória está em Ti, Senhor. Por isso que a Ti nós oramos e clamamos. Conduze-nos à terra prometida. Conduze-nos para a vitória sobre este mal, ó Deus. Ajuda-nos a perseverarmos, a sermos fortes, enquanto o dia da vitória não chegar. Alimenta-nos como igreja, nesse período que nós não podemos nos reunir presencialmente. Porque zelamos, porque queremos bem o nosso próximo. Cuida-nos, motiva-nos, fortalece-nos na fé, ó Pai. A todos que nos assistem, através dessa live, através desse vídeo, que a tua bênção esteja sendo derramada sobre cada um desses teus filhos, dessas tuas filhas. Essa semana, Pai, mais essa Semana Santa, ó Deus, nós consagramos a Ti. Que seja tempo de crescimento, maturidade espiritual. Tempo de nós crescermos na fé, ó Deus. Vá à nossa frente, nos cuidando, nos abençoando, derramando sobre nós da Tua paz. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos na paz de Cristo. Sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas. E sirvamos ao Senhor com alegria. No poder do Espírito Santo. Aleluia!